Às vezes a gente passa a vida inteira tentando provar que é uma pessoa boa, tentando mostrar que tem um bom coração, que sente demais, que se importa. Mas chega um momento que você entende uma coisa desconfortável. Não importa o quanto você acha que é bom, na história de alguém você vai ser o vilão. E isso não vem como um choque imediato, não é uma revelação explosiva, é algo lento, quase silencioso. Uma memória que volta, uma frase que ecoa, um olhar que você olha e lembra que é tarde demais. E de repente você entende, alguém te carrega como uma dor. Porque seu vilão não significa ser mal. Seu vilão muitas vezes significa ter sido importante demais no momento errado e de uma forma errada. Você foi alguém que pediu amor quando ainda não sabia sustentar a responsabilidade emocional. Você foi alguém que entrou profundo demais e saiu muito mais rápido. E para quem fica, isso vira abandono, mesmo que para você tenha sido apenas sobrevivência. Você teve que sair do caos para você melhorar. Mas para a pessoa é totalmente diferente. Existe um certo tipo de culpa que só aparece quando você amadurece, quando você deixa de se ver como vítima de tudo e começa a enxergar o impacto real das suas escolhas. Você lembra das conversas que você evitou, dos sentimentos que minimizou, das vezes em que pensou, isso passa, não é tão sério, ele é forte. Mas mesmo que você não goste de escutar isso, isso não passou e realmente era sério. Ela precisava ser cuidada e precisava ser forte. A verdade é que o vilão quase nunca percebe que é o vilão no momento em que machuca, porque também ele está machucado. Você estava muito ocupado tentando não se afogar e não percebeu que, quando você se salvou, você empurrou alguém para o fundo do mar. E o mais cruel disso tudo é que na sua cabeça você não fez nada de errado, você fez o que conseguiu, o seu limite, mas o seu limite é diferente do outro. Com o tempo, você percebe que algumas pessoas não saem da vida em silêncio. Elas saem deixando versões suas espalhadas por aí, versões que você não controla. Para alguém, você foi o amor que não ficou. Para outra pessoa, você foi a esperança que morreu cedo. Mas também para outra pessoa, você é a prova de que confiar dói. Não existe argumento que apague isso. A gente cresce achando que pedir desculpa resolve tudo. Mas pedir desculpa não desfaz trauma, não apaga insegurança, não devolve o tempo que a pessoa passou se questionando, perguntando se você valia a pena. Às vezes o máximo que você pode fazer é aceitar que o perdão não vai vir e que você não tem direito a ele, porque o vilão também precisa aprender a viver sem a absolvição. Existe uma parte muito difícil de aceitar. O fato é que você poderia ter sido amado de volta, e mais do que você sabe amar. E isso dói no ego porque desmonta a imagem bonita que você tem de si mesmo. Mostra que sensibilidade sem maturidade também machuca. Você sentia muito, mas não sustentava. Você falava bonito, mas suas ações eram confusas. Você queria ficar, mas deixava brechas para ir embora. E quem viveu isso aprendeu a esperar perdas. Ser o vilão da história é perceber que algumas pessoas precisaram se reconstruir depois de você. Precisaram reaprender a confiar, precisaram duvidar do próprio valor antes de lembrar que não era o problema. E quando você percebe isso, não tem como voltar a ser o mesmo. Mas aqui existe um ponto importante, talvez o mais importante de todos na real. Você não é apenas o pior momento da vida de alguém, você é responsável sim, mas não precisa transformar isso em punição eterna, porque se você usar a culpa apenas para se destruir, você não aprende nada, você só prolonga o estrago agora dentro de você. O verdadeiro amadurecimento começa quando você entende que não basta sentir arrependimento, é preciso mudar o padrão. É preciso parar de entrar na vida das pessoas quando você ainda está emocionalmente indisponível. É preciso parar de usar o carinho como anestesia. É preciso parar de prometer presença quando você só consegue oferecer ausência intermitente. Algumas histórias não terminam com reconciliação, elas terminam com distância e o silêncio definitivo. E aceitar isso é a parte do crescimento. Você aprende que nem todo amor é reparável, que nem toda dor aceita o diálogo, e que algumas pessoas só vão te lembrar como aquilo que precisaram superar, aquilo que foi mal. No fim, ser o vilão da história de alguém não te define para sempre, mas te responsabiliza para sempre. Responsabiliza pelo jeito que você ama depois, pelo cuidado que você passa a ter, pelas promessas que você escolhe não fazer, pelas pessoas que você não quer ferir. Porque o verdadeiro vilão não é aquele que erra, mas aquele que não muda, aquele que continua machucando e se repetindo. E se você chegou até aqui, talvez esse vídeo não seja sobre a culpa em si. Talvez seja sobre a consciência, sobre olhar para trás, não para se odiar, mas sim para não se repetir, porque algumas dores não pedem desculpa, elas pedem mudança, e essa daqui só depende de você. Conviver com essa dor não é sobre esquecer, também não é sobre se perdoar rápido demais, é sobre aprender a existir, sabendo que você deixou marcas, e isso muda tudo, porque depois que você entende que machucou alguém de verdade, a vida perde um pouco da ingenuidade. Você começa a pensar duas vezes antes de se aproximar a alguém, antes de criar expectativa, antes de prometer permanência, quando você sabe que talvez você não consiga ficar. E no começo isso dói. Dói porque parece que você está pagando por algo que não pode mais consertar. E existe um luto quando você supera essa culpa.
O luto da pessoa que você gostaria de ter sido, aquela versão sua que ficou, que é mais madura, que teria amado muito mais e que não teria causado esse estrago todo. Mas com o tempo não permite rascunho, só versões. E aceitar isso é uma das dores mais adultas que existe. Conviver com essa culpa não significa viver se punindo, significa aprender a escutar o desconforto sem fugir dele. Porque sempre que você tenta ignorar essa dor, ela volta de outra forma. Volta em relacionamento raso, volta em medo de se envolver, em autossabotagem emocional. A dor que não é entendida vira padrão. Você começa a perceber que não pode apagar o passado, mas pode impedir que ele se repita. Isso exige coragem. Coragem para ficar sozinho por um bom tempo. Coragem para não usar outra pessoa como distração da sua consciência. Coragem para admitir: eu ainda não sei amar do jeito que não machuca. Uma das partes mais difíceis é aceitar que você não tem mais acesso à dor do outro. Você nunca vai saber exatamente o que aquela pessoa chorou depois do que você fez, do que você saiu, depois do que você deixou ela, como ela se culpou, como ela tentou te justificar antes de transformar em ferida. Talvez seja melhor assim, porque algumas dores não precisam ser revistadas para serem respeitadas. Conviver com isso também é entender que você não precisa se explicar o tempo todo. Nem todo mundo vai saber do seu arrependimento silencioso. Nem todo mundo vai enxergar o quanto você mudou. E tá tudo bem, a mudança real ela não pede plateia. Com o tempo você aprende a transformar a culpa em cuidado, a culpa em limite, a culpa em silêncio respeitoso. Você aprende a sair quando percebe que não consegue ficar por um inteiro. Você aprende a não entrar em algo quando sabe que vai querer partir. E mesmo que isso ninguém veja, é uma forma de reparação. Existe uma maturidade triste, mas bonita. Em carregar essa consciência, você passa a amar com mais calma, ouvir com mais atenção, sem sentir pressa de possuir. Porque você já viu o que a pressa pode destruir tudo. Conviver com essa dor também significa aceitar que algumas histórias vão terminar sem reconciliação. E que isso não invalida o aprendizado, não invalida a mudança, não invalida quem você está se tornando. Às vezes a única forma de honrar alguém que você machucou é não machucar mais ninguém do mesmo jeito. E no fundo essa dor vira tipo uma guia. Ela não some, mas também não grita mais. Ela apenas lembra. Lembra que o amor exige presença, sem palavras que criam expectativas. Que ficar é um ato tão forte quanto ir embora. Talvez isso que significa conviver com essa culpa, não tentar se livrar dela, mas deixá-la tornar alguém mais atento, mais honesto e menos destrutivo. Porque no fim não é sobre apagar o passado, é sobre não se repetir.